Olá, tudo bem? Vamos estudar mais uma lição juntos hoje, lição de número 6, que tem como título Outras lições do Mestre dos Mestres. O verso dessa semana está lá em Marcos, capítulo 10, verso 52, que diz: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Bem, esse verso aqui relata a cura do cego Bartimeu, que nós vamos tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Na lição anterior, nós falamos de Jesus como mestre dos mestres. E enfatizando, na lição enfatizou, na lição passada, sobre a missão de Cristo de nos mostrar o Pai, de nos mostrar o caráter do Pai. A lição dessa semana traz um pouco mais sobre a missão de Cristo como nosso Salvador e também alguns ensinamentos que Cristo nos deixou. É evidente que uma coisa que nos une como seres humanos, né? Algo que nos torna aí, unidos como seres humanos, é a nossa natureza pecaminosa. E por termos a natureza pecaminosa, todos nós temos a necessidade de buscar uma solução para o pecado. E é claro que nós precisamos tornar essa questão um pouco mais pessoal na nossa vida. Vou explicar. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23, um verso muito conhecido, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja que quando nós falamos todos pecaram e quando nós realmente generalizamos essa questão do pecado, é evidente que o texto está correto, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas eu preciso tornar isso pessoal na minha vida. Eu preciso tornar essa questão como eu pequei e eu careço da glória de Deus. Porque se eu generalizo essa questão, parece que eu não sinto a necessidade de buscar uma solução, porque eu simplesmente digo, bem, eu pequei, mas todos pecam. Eu pequei, eu tenho a natureza pecaminosa, mas todos temos. Parece que esse mais, de certa forma, justifica um pouco o meu pecado. Da mesma forma, lá em João capítulo 3, verso 16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu também preciso tornar isso pessoal na minha vida. Evidente que o início do texto, quando diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, justamente porque essa abrangência desse amor é universal. Mas da mesma maneira que eu preciso tornar o verso de Romanos pessoal na minha vida, eu também preciso tornar essa solução, que é Cristo Jesus, através da sua morte, né, porque Deus amou o seu Filho para morrer em meu lugar, eu preciso tornar isso também pessoal na minha vida. Veja o que a lição aqui no resumo diz sobre essa questão muito interessante. De alguma forma, a consciência da miséria de nossa natureza pecaminosa e a consciência da profunda necessidade do amor redentivo deve ser aguçada de modo a penetrar no coração anestesiado por uma teologia que, ironicamente, se dilui quando aplicada de forma generalizada. Então veja que quando a gente aplica essa teologia de forma generalizada, ela se dilui, né? Parece que ela perde um pouco a sua consistência. Então eu preciso tornar esse ensinamento algo pessoal na minha vida. Quando eu torno essa questão de que eu pequei, eu careço da glória de Deus, algo realmente pessoal, parece que eu procuro realmente buscar uma solução de forma consistente, né? Aí eu vou e busco uma solução para aquele problema que realmente é um problema da minha vida. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? E aqui na lição fala também um pouco sobre a questão da entrada do pecado no mundo, lá no Éden, através de Adão e Eva. E, e é claro que, bem, o pecado entrou no mundo, sim, através de Adão e Eva. Entrou, né, na família humana através de Adão e Eva. Mas, mais uma vez, eu não posso justificar o meu pecado porque Adão e Eva pecou. Hoje eu peco porque Adão e Eva pecaram, a culpa é deles, né? É sempre jogando a culpa no outro, né? Não foi diferente quando Adão e Eva realmente pecaram, né? Eva jogou a culpa na serpente, Adão jogou a culpa é, na mulher ali, né? Em Deus que criou a mulher para ali ter essa parceria com Adão. Então ali foi um jogando a culpa no outro, né?
E a gente não pode fazer igual. A culpa não é de Adão e Eva, né? Nós não somos vítimas do pecado, nós somos autores do pecado. E por sermos autores do pecado, nós carecemos da glória de Deus, carecemos do seu perdão, igualmente. E no capítulo 5 de Romanos, do verso 12 ao 19, nós temos falando sobre essa questão, né? Porque o pecado entrou no mundo, sim, através de um homem, desobedeceu, e através de um outro homem, um ser perfeito, que obedeceu. A salvação, ela se tornou alcançável a todos nós. Então, sim, todos nós pecamos, mas graças a Cristo Jesus, né, um ser perfeito que se fez homem, né, Deus se fazendo homem para morrer em nosso lugar, a salvação ela está acessível a todos nós. Mas nós precisamos, como eu falei, ter essa consciência do nosso pecado de forma pessoal e aí sim buscarmos essa solução para o pecado. Não podemos justificar. Apenas Cristo, através da sua morte, ele é capaz de nos justificar. Na sequência aqui da nossa lição, nós temos a fuga de Jacó. Jacó, nós bem sabemos ali, né, ele era o irmão mais novo de Esaú, né? Esaú ele nasceu primeiro, e Esaú então era o primogênito, mas Jacó, junto com a sua mãe ali, realizam ali todo um complô, digamos assim, para enganar tanto Esaú quanto Isaque, o seu pai, para que ele, Jacó, recebesse ali as bênçãos, né, da primogenitura. E então Jacó, depois de fazer todo esse engano ali, ter cometido toda essa enganação ali para com seu pai e seu irmão, ele foge então com medo de Esaú, ele foge e nessa fuga ele tem um encontro com Deus, né? Ele tem ali um momento onde ele se deita sobre uma pedra e ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada ligando ali a terra ao céu, anjos descendo e subindo por essa escada, e Deus então conversando com ele, dizendo o seguinte, está lá em Gênesis, no capítulo 28, esse relato, e Deus diz, né, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Evidente que, para que as promessas fossem cumpridas na vida de Jacó, ele não precisava ter feito isso, né? Pelo contrário, ele não deveria, de maneira nenhuma, ter feito isso, né? Às vezes a gente tem essa mania de dar um empurrãozinho, digamos assim, em Deus, para que Deus cumpra determinadas coisas na nossa vida. Não precisamos, né? Deus ele vai fazer as coisas da maneira dele. E se era para Jacó, né, receber essas promessas, de qualquer forma Deus ele iria cumprir. Não precisava ter enganado Isaac, né, e aí enganado seu irmão, e ter vivido aí um tempo com medo de seu irmão. A gente sabe que no final eles se encontraram, se abraçaram, Jacó se arrependeu do seu pecado. Mas a gente não precisa dar esse empurrãozinho de Deus para que ele resolva as coisas na nossa vida. Nós precisamos simplesmente confiar, né? E aqui nós então percebemos que, apesar do momento, né, de erro de Jacó, Deus ele se faz presente na vida dele. E assim conosco também, apesar de nós errarmos, nós sempre temos Deus ali do nosso lado, tentando nos resgatar do nosso erro, né? Tentando nos levantar, tentando nos erguer, apesar dos nossos pecados. E uma outra questão importante também nesse texto é justamente a representação da escada. Nós temos aqui Ellen White no texto, até na lição mesmo de segunda-feira, quando diz, né, Ellen White escreveu como Paulo, mais tarde, muito mais tarde, contemplava a escada da visão de Jacó, que representa Cristo e que ligou a terra com o céu, o homem infinito com o infinito Deus. Nós temos aqui já então a representação de Cristo, né, através dessa escada, ligando os seres humanos a Deus, ligando aqui a terra ao céu. Então Jesus é o único ser que realmente faz essa ligação entre nós e Deus. Por isso ele é o único realmente que é capaz disso e, portanto, ele é o nosso Salvador, né? Aquele que veio no mundo para fazer essa ligação, para nos religar a Deus, né? E para nos salvar do pecado. Aqui Jacó já tem um pouco aí essa visão nesse momento. Seguindo então na nossa lição, nós temos um momento muito interessante
E aqui, nesse encontro de Jesus com essa mulher, com uma mulher cananeia, que está lá em Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, nós temos aqui dois ensinamentos muito interessantes, né? Tanto o ensinamento para a mulher, quanto o ensinamento para os discípulos. E a gente percebe que o fato já, né, foi uma mulher cananeia que foi até Cristo para buscar cura para a sua filha. Perceba que naquela época as mulheres elas já não tinham muito essa liberdade, na verdade não tinham liberdade nenhuma para se expressar no lugar que quisessem, com quem quisessem. Então ela já estava em desvantagem por ser mulher, né? E por ser cananeia, pior ainda, porque os judeus e os cananeus, eles não se lidavam ali uns com os outros, né? Tinham algumas questões ali e havia um preconceito, uma questão ali muito ruim entre esses dois grupos, entre essas duas culturas, né? Entre essas duas etnias, melhor assim. E aqui então, Jesus, ele recebe essa mulher, né? Essa mulher ali, ela está no caminho, a gente percebe no texto, né? Buscando, tentando falar com Cristo, solicitando ali essa cura para sua filha. Os discípulos, então, já com esse forte preconceito também, eles então se incomodam e falam: Cristo, libere logo essa mulher, manda logo ela embora, né? Ela já está perturbando a gente aí no caminho, manda logo ela embora. E Jesus, então, ela chega perto de Jesus e solicita, e Jesus, ele fica num primeiro momento, a essa mulher fazer o pedido, ele fica em silêncio. Fica em silêncio, aparentemente não está dando, né, não está dando muita atenção para essa mulher, para aquilo que ela está pedindo. Mas lembre, Cristo queria deixar um ensinamento muito importante para ela e muito importante também para os seus discípulos. O silêncio de Cristo, então, faz com que essa fé da mulher, uma fé que ela já possuía, mas faz com que essa fé aumente, faz com que essa fé se torne ainda maior. E, ao fazer isso, Cristo deixa um ensinamento para os discípulos, que tinham um forte preconceito para com os cananeus, né? Então, um fortíssimo preconceito para com aquela mulher cananeia, e Cristo mostra que aquela mulher poderia sim ter uma fé muito maior do que a deles. Né? Então a gente vê no final do texto, né, realmente a mulher demonstrando uma fé muito grande, Jesus realizando a cura da sua filha, e certamente os discípulos ficando muito surpresos com aquele acontecimento, e é claro que certamente ali eles aprenderam, né, a lição dessa questão do preconceito para com outras culturas, né, onde ali eles se achavam certamente melhores, né, as pessoas ali que realmente tinham mais fé, e eles percebem então que de um lugar onde era desprezado por eles, né, também havia ali pessoas com muita fé. E isso pode servir com certeza de lição para nós, né? Às vezes nos achamos melhores do que os outros, né? Pessoas que têm mais fé do que outras pessoas, outras etnias, outras culturas. E às vezes as pessoas, né, que nem conhecem a Cristo Jesus como seu Salvador, demonstram uma fé muito maior naquilo que acreditam do que a gente que conhece a Jesus como Salvador, né? E às vezes essas pessoas precisam apenas ter Jesus realmente, né, sendo apresentado a elas, né? Mas elas já apresentam uma fé muito grande naquilo que acreditam. Então nós precisamos tirar esse preconceito, né? Não podemos nos achar melhores do que ninguém. Não podemos. Então nós precisamos realmente enxergar que em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as etnias, há pessoas de fé. Há pessoas de muita fé. E às vezes muita fé muito maior do que a nossa fé. E aqui fica então esse ensinamento, né? E por último, nós temos então, né, retornando lá aquele verso que nós lemos, o verso para memorizar no início do nosso estudo, a cura ali de Bartimeu. Esse momento de Bartimeu está lá em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, mas antes é importante nós retornarmos um pouco no texto de Marcos mesmo, lá em Marcos capítulo 8, só retornar um pouquinho, no capítulo 8, verso 31 ao 33, nós temos um momento muito importante, onde Jesus, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, né? Ele junta ali os discípulos para dizer da necessidade de alguns acontecimentos, né? Da sua morte, da sua ressurreição, mostrando a sua missão, né? Que isso fazia parte da sua missão.
E perceba que os discípulos aparentemente não receberam isso muito bem, né? Pedro, inclusive, diz, não, de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça contigo. Então, assim, eles estavam cegos espiritualmente. E perceba que um pouquinho antes, no capítulo 8 ainda, no verso 22 ao 26, nós temos a cura de um outro cego, a cura de um cego em Betsaida, uma cura que foi feita em etapas, né? Jesus ele faz essa cura em algumas etapas, onde o cego ele começa a enxergar aos pouquinhos e até ter essa sua visão perfeitamente restaurada. E então nós temos a cura desse cego em Betsaida. No meio nós temos esse momento em que Jesus está ali relatando aos discípulos coisas importantes a acontecerem diante da sua missão, e os discípulos então com essa cegueira espiritual, não conseguindo enxergar, né, de fato a importância desses acontecimentos, só enxergando o momento realmente, né, e eles acreditavam que Jesus iria implementar aqui um reino na terra, e depois nós temos no capítulo 10 essa cura do cego Bartimeu. E a gente percebe que tanto a primeira cura, a primeira cegueira do cego em Betsaida, quanto a cura de Bartimeu, nós percebemos que Cristo ele quer deixar, sim, uma lição sobre a importância de nós sermos curados da nossa cegueira espiritual. Né? Nós, muitas vezes, não enxergamos com a nossa visão espiritual. Nós não compreendemos, assim como os discípulos não compreenderam a essência da missão de Cristo, né, até de fato Jesus morrer. Muitas vezes nós não enxergamos também com nossa visão espiritual, só enxergamos com nossa visão humana as coisas que estão aqui ao alcance da nossa visão. Mas nós precisamos enxergar com nossa visão espiritual, compreender que muitas coisas acontecem, mas que nós não compreendemos com a nossa visão humana, mas sim que Deus está no controle e que Deus tem um propósito para cada uma dessas coisas. E muitas coisas que acontecem justamente para aumentar a nossa fé, muitas coisas, né, que acontecem na nossa vida que a gente não compreende com a nossa visão humana, nós precisamos ter essa visão espiritual, compreender e acreditar que sim, tem um propósito, e às vezes é para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa comunhão com Cristo, aumentar nossa comunhão com o Pai, nossa busca pelas coisas espirituais. Então, sim, tudo tem um propósito, nós precisamos acreditar nisso. Por mais que nós não enxerguemos com a nossa visão humana, nós precisamos manter a nossa visão espiritual ativa para que possamos, então, confiar em Deus. Né? Então, fica aqui essa lição, mais uma lição do nosso Mestre dos Mestres, né? A importância de nós sermos curados da nossa cegueira espiritual. E para isso nós precisamos, todos os dias, buscá-lo, buscar essa compreensão em oração, em estudo da palavra, para que essa visão espiritual ela possa ser cada dia mais melhorada, digamos assim. Né? Então, o estudo da lição termina por aqui. Espero que tenha sido útil para você esse resumo. Foi um prazer mais uma vez estar contigo e que Deus possa te abençoar. A gente se vê no próximo estudo. Até lá.